A Abranet completa 25 anos em 2021 e para comemorar a data estamos conduzindo uma série de entrevistas com pessoas que marcaram essas 2 décadas e meia. E agora eu entrevisto o presidente atual da Abranet, Eduardo Neger. Neger, obrigada. Vamos começar aí contando um pouquinho fazendo um balanço passado, presente e futuro dessas 2 décadas e meia. Ótimo, Roberta. Muito obrigado. É uma grande satisfação a gente participar desse trabalho. A gente sabe que é importante fazer esse resgate da história da entidade e certamente você que está conduzindo as entrevistas aí junto com toda a equipe, está identificando a importância da entidade nas principais discussões e no desenvolvimento da internet no Brasil. Então é importante, eu acho, que a gente identificar isso, tudo que a gente já fez, todo o papel que a entidade teve nesse período todo e nos ajudar com as reflexões para o futuro, né? Porque uma coisa é a gente só ficar olhando no retrovisor, mas com base nisso a gente tem uma boa referência porque os conflitos que a internet cria na sociedade em geral, o impacto que a internet cria na sociedade em geral, repete muito do que acontece em cada setor, como a gente observou no passado, e isso vai atingindo novos setores no futuro, né? Então acho que essa reflexão é muito importante e é uma grande satisfação para a gente estar podendo participar dessas conversas. E os desafios mudaram, né, ao longo de 25 anos. Vamos começar do passado, lá em 96, quando a Abranet é criada. Quais eram os desafios e como que a criação, a fundação da Abranet ajudou a contornar e ajudou a transformar e a fazer com que o caminho da internet fosse lá atrás trilhado para chegar ao que temos hoje? Quando a gente pensa no início da internet no Brasil, e aí como nós estamos falando do começo da internet de escada, é a nossa referência da internet comercial. A gente tem que lembrar que a internet ela teve um início no meio acadêmico, né? Então quem fazia a gestão da internet no Brasil, logo no começo, era a FAPESP, que é a Fundação de Pesquisa, de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que basicamente gerenciava o uso dessa rede para as 3 grandes universidades paulistas, a Unicamp, a USP e a Unesp. Eu tive a felicidade de acompanhar um pouco essa internet no começo, a internet acadêmica, porque o então estudante de engenharia da Unicamp tinha acesso a esse tipo de conexão. Então, eu lá, muito jovenzinho, começava a entender o que é essa história de internet, o que é esse negócio de protocolo, mas era um ambiente extremamente hermético, era conversa de protocolo, de engenheiro, de computação, de não sei o quê. Não era um assunto comum que afetava a vida de todos, era uma coisa extremamente acadêmica e era uma comunidade bastante restrita e é interessante que você tinha relação de confiança, né? Quando o pessoal costuma discutir segurança na internet, a gente tem que lembrar que na sua origem a internet era um ambiente de troca de informação acadêmica, então ninguém se preocupava em vou fazer um negócio super seguro, super rastreável. Não foi feito para operação bancária nem para passar informação sigilosa, era para fazer troca de informações. Então, o fato de você ter um endereço de e-mail significava que você estava vinculado a uma universidade, que você era um pesquisador, um estudante, um acadêmico, e você usava aquilo para trocar artigos científicos, trocar informações. Era uma relação nesse sentido. A gente usava um browser lá, aqueles primeiros browsers que era o Mosaic, usava estações de trabalho, era uma coisa bastante restrita esse ambiente. Os entusiastas da rede, e aí a gente tem a outra vertente, que é o pessoal que usava as BBS, e o Mandic, que faleceu recentemente, foi um dos fundadores da Abranet, era líder nesse tipo de aplicação, e vários outros colegas também tinham as BBS, faziam essas trocas de informações através da internet de escada. Então, a internet de escada começou a ser o primeiro meio para ter esse tipo de conectividade, e começou com um ambiente do que a gente chama dos nerds, né, dos grandes entusiastas de tecnologia, e não era nada de interesse geral.
E aí isso foi crescendo, foi propagando, os provedores de acesso discado começaram a surgir, e aí a gente tem, e isso é importante na Abranet, porque a Abranet se propõe a ser uma entidade que congrega a cadeia de valor da internet do Brasil. Então, a gente não tem só provedor de conectividade, a gente não tem só conteúdo, só hospedagem, só comércio, mas a gente tem o ecossistema todo. Por quê? Porque lá atrás, quando isso tudo começou, a internet era uma coisa só, você não tinha essas especializações, esses desmembramentos. Mas o desenvolvimento só ocorre quando esse ecossistema todo roda junto. Então, na época, o grande provedor de conteúdo, continua até hoje sendo o principal player, que era o UOL, ele começou a produzir conteúdo jornalístico, começou a compartilhar esse conteúdo jornalístico na rede, e isso começou a gerar interesse geral das pessoas. A gente teve o primeiro grande impacto para a população em geral da internet, que foi basicamente a questão das mensagens e do conteúdo jornalístico. E aí a gente vê como a internet afeta o mundo físico, quer dizer, o correio nunca mais foi o mesmo em relação à correspondência, né? Se a gente pergunta quando foi a última vez que você escreveu uma carta pessoal, porque tem gente que nem sabe o que é isso, nunca viu, mas fala direta, né? A realidade era outra. Então, aquele mercado todo foi afetado de mensageria pessoal, e a questão de notícias também. Hoje, você, quando pega um veículo impresso, a não ser para você ter um aprofundamento analítico, alguma coisa nesse sentido, mas para ver a notícia quente mesmo, o veículo impresso fica claramente obsoleto, desatualizado, né? Você não tem mais... E a nossa referência de atualização era o jornal impresso na banca de manhã, ali você tinha notícia quente. Hoje, isso aí há muito tempo já não é mais o nosso referencial. Mas então, no começo, a gente teve esse impacto nas mídias, e aí começou, obviamente, o crescimento e a popularização da rede, paralelamente à tecnologia, que deixou de ser discada para ser banda larga, e começou a viabilizar outras aplicações. Então, a gente destaca aí, para pegar um exemplo, a gente pega o comércio eletrônico, né? Que no começo você tinha um potencial grande de comércio eletrônico, ele era basicamente voltado para nichos específicos, né? Você tinha atendimento a nichos específicos, mas o grande impacto do comércio eletrônico sempre foi a questão da confiança, porque você não tinha, diferente de uma loja física, você não tinha o contato com o vendedor, e muitas vezes se colocar o número do seu cartão de crédito numa rede poderia não ser a forma mais segura de fazer compra. Foi aí que surgiram os intermediadores de pagamento, né, que a gente conhece hoje. Inicialmente, no mercado global, aí a gente tem o PayPal, mas você tem vários outros que surgiram depois, inclusive alguns aqui nacionais. E esses intermediadores de pagamento acabaram viabilizando o comércio eletrônico. Aí, de novo, aquela cadeia, a ideia da cadeia de valor da internet. Quer dizer, as empresas a infraestrutura acaba sustentando um tipo de aplicação, que acaba atendendo outra, e que acaba viabilizando aplicações aí de maneira, vamos dizer assim, harmônica. Você consegue todo o ecossistema crescer junto. Então, hoje, e dentro das pautas que a entidade tem, a gente tem um papel muito importante das empresas de meios de pagamento, que surgiram lá naquela época de viabilização do comércio eletrônico, e hoje elas estão praticamente rivalizando com um banco. Se você for ver as discussões hoje, desde criptoativos, criptomoedas, moedas virtuais, banco digital, toda essa nova discussão, que é um trampolim aí para o futuro, né, do mercado financeiro, derivou dessa questão dos meios de pagamento no comércio eletrônico. Né, Nézio, você acha que esse exemplo dos meios de pagamento mostra a transformação da Abranet ao longo dos anos e dos próprios players, né, os atores deste mercado? Sim, o perfil das empresas de internet mudou bastante, e na Abranet é interessante porque a gente sempre se surpreende com o tipo de associado que vem para a entidade. Muitas vezes a gente olha para a empresa e fala, mas vocês estão se associando por quê? Não, porque nós somos uma empresa de internet. Então, uma empresa que trabalha com recursos humanos, por exemplo, e que faz recrutamento e seleção, ela se enxerga como uma empresa de internet, porque ela oferece um serviço de recrutamento através da rede.
uma empresa de aplicações, uma empresa que trabalha com logística, com transportes, toda essa cadeia de empresas que estão vinculadas à parte de aplicação, elas são empresas de internet, elas entram nesse ecossistema. Então, a beleza da entidade, né, a força da Abranet, que a gente percebe em todos esses anos, vem do conjunto heterogêneo de empresas que fazem parte e como elas interagem, o desenvolvimento de negócios que essas empresas têm. Cada segmento pode ter lá suas questões regulatórias específicas. Então, quem trabalha com conectividade tem ali a sua fronteira, acaba sendo usuário dos serviços de telecomunicações, que são serviços regulados pela Anatel. Então, tem toda uma discussão de regramento, de tributação, voltada à questão regulatória específica de telecomunicações. Mas a gente tem o segmento de meios de pagamento, por exemplo, que cresceu muito nos últimos anos e que é extremamente promissor hoje dentro da rede, que está vinculado à questão do mercado financeiro. Então, tem um diálogo com o Banco Central, tem um outro tipo de regulamentação. Então, nós trabalhamos com mundos diferentes, né? Mas o caráter disruptivo da internet acaba valendo para todos. Nós temos a questão, por exemplo, do streaming, né? Quando você começa a ter banda larga e melhor capacidade e qualidade de rede, isso possibilita vídeos de alta qualidade, o que permite que você tenha serviços de TV, seja linear ou seja através de vídeos armazenados, com altíssima qualidade. E aí você acaba tendo um efeito disruptivo no mercado convencional de TV a cabo, que tem a sua regulação de telecomunicações. Então, como discutir isso? Porque, tecnicamente, na rede, bit é bit, os bits estão passando ali, se esse bit é dinheiro, se esse bit é filme com direito autoral, tecnicamente é transparente. A rede te dá essa possibilidade técnica de fazer muitas coisas. E aí a regulação ela acaba entrando nas aplicações. Então, o papel da Abranet enquanto entidade do setor é estar dando apoio para essas empresas dentro todos esses segmentos, né, inclusive ajudando no processo legislativo, né, porque muitas vezes o legislador não tem esse conhecimento técnico aprofundado do impacto que a legislação pode estar gerando no setor e muitas vezes até auxiliando o próprio judiciário e a sociedade em geral em como interpretar a regulação, porque muitas vezes muitos se dizem criar novas normas, vamos regulamentar isso, mas às vezes as coisas que acontecem na internet são semelhantes às coisas que acontecem no mundo real. E você só simplesmente tem que fazer só o meio é diferente, né? Agora, esses desafios, né, nas entrevistas falaram muito dessa separação da infraestrutura, da camada de aplicações e do que vem em cima, né? Quais eram os desafios da Abranet? E foi falado também muito do posicionamento da entidade para explicar para os poderes públicos e até para fazer toda essa orquestração de como as coisas funcionam, como eram os desafios no passado e eles são semelhantes aos de hoje ou não? Se a gente for olhar os desafios da entidade e pegando aí o histórico, e é importante a gente ter esse diálogo com quem fez parte da história da entidade, a gente tem que entender que a internet vai sempre estar trabalhando com disrupção. Você sempre vai pegar um mercado convencional que já existe, que está estabelecido, e literalmente virar ele de cabeça para baixo, né? Então, quando você olha o que aconteceu por exemplo, com as mídias, com o mercado jornalístico, quando você vê o que acontece com os vídeos sob demanda, você chega lá e vira de cabeça para baixo e numa velocidade muito grande. Então, num primeiro momento, as empresas, os grupos empresariais que dominam o setor que tem um poder significativo nesses mercados, eles tentam de tudo para brecar esse tipo de coisa, para não perder esse mercado que você vai perder. A internet, por excelência, ela tira a intermediação. Então, quando você tem muitos intermediários, a internet simplesmente elimina isso. Então, quando você tira intermediários, você reduz o custo para quem está usando e você deixa de ter uma cadeia de intermediários que estão tendo receita em cima disso. E esses intermediários, com certeza, não vão ficar felizes com isso. E aí, seja através de uma legislação, seja através de qualquer tipo de movimento, eles vai ser uma força que vai tentar reduzir essa velocidade. Lógico que em alguns casos
os players atuais dos setores, eles entendem isso com antecedência e eles se adaptam, fazem lá a transformação digital e viram players relevantes também na internet. Mas a internet tem uma questão que é interessantíssima e aí da dinâmica desse mercado, como ele é fértil para startups, é que na internet você tem uma barreira de entrada muito pequenininha, você não precisa ser o dono do latifúndio, o dono do galpão industrial, você consegue escalonar de maneira exponencial as coisas na nuvem, se a coisa funciona, ela começa a crescer, sem você ter que comprar, construir fábricas, chaminés, ter hectares de terra, como nos negócios convencionais. Então, essa disrupção e esse crescimento rápido, e esse ecossistema todo que ajuda a financiar isso e tudo mais, isso possibilita casos de sucesso que a gente vê aí no Brasil de empresas que têm crescimento que a gente chama de unicórnio, né? São empresas que valem mais de 1 bilhão. E a gente... Cada vez mais, né? Bilhão já ficou pouco, né? Para você ter empresa aí que já é da ordem de dezenas de bilhões. E a gente se orgulha até numa das conversas que nós tivemos há um tempo, se não me engano, acho que há quase 10 anos, a gente comentou nos eventos da Abranet que, olha, observem aí, mas provavelmente vamos ter alguns associados da Abranet que vão ser unicórnios. E muita gente deu risada, falou, nossa, que exagero, que não sei o que lá. E a gente já tem aí quase meia dúzia aí que são unicórnios. A gente acompanhou recentemente, especialmente empresas de conectividade, né, provedores regionais, que abriram capital na Bolsa de Valores. Como é que a gente imaginar que aquelas empresas locais que faziam um atendimento, que entraram num nicho específico que não era atendido pelos grandes operadores, teriam, primeiro, o que é espetacular, é ter um nível de governança e de organização para conseguir estar qualificado para entrar na Bolsa. Entrar na Bolsa não é só porque é grande ou porque tem um faturamento alto, mas para você conseguir fazer oferta pública de ações, você tem que ter um nível de auditoria e de governança interno extremamente organizado. Então, essas empresas elas conseguiram ter um nível de organização muito bom e conseguiram fazer essa captação. E com isso, a gente acaba resolvendo um problema histórico que, se você conversar com quem está no setor há muito tempo, vai perceber, especialmente na área de conectividade, que é a questão do financiamento. Quando você fala de políticas públicas, inclusão digital, isso é tudo muito bonito, mas na prática, quem vai fazer a conectividade no interior são as empresas locais e que muitas vezes, ou praticamente em todas as vezes, não têm acesso a linhas de financiamento. Por quê? Porque, diferente do setor convencional, de uma fábrica, de uma outra atividade que você pode dar como garantia um empréstimo, um imóvel, um veículo, quando você está falando de tecnologia, você está falando de compra de fibra ótica, de dispositivos que, primeiro, tem um prazo de vida bastante curto para fins de financiamento, então eles não podem entrar como garantia, e muitas vezes ficam em redes externas, em locais que, enfim, não são aceitos como garantia, diferente de um imóvel, que você vai construir uma fábrica, ou você vai ter uma frota de veículos, e os próprios veículos são a sua garantia. Então, o acesso ao crédito sempre foi um limitador para esses operadores de telecomunicações. A gente sabe que telecomunicação é intensivo de capital, você tem que estar sempre construindo rede, tem que estar sempre fazendo atualização, e a falta de acesso a crédito limita esse crescimento. Então, o crescimento tem sido sempre orgânico, com recursos próprios das empresas. A abertura de capital possibilitou justamente você conseguir captar recursos no mercado. Então, certamente nos próximos anos nós vamos ter surpresas em relação ao crescimento dessas empresas, que vai ser certamente com a compra de empresas menores locais, mas também com o crescimento de rede, porque agora esse mecanismo permite que as empresas tenham acesso também a capital. Isso é fundamental para o crescimento. Agora, Néger, diante de todas essas transformações que você mesmo acabou de colocar, o que é necessário fazer hoje para construir a internet do amanhã? E o que a gente pode esperar para os próximos 25 anos, tanto da internet como principalmente da Abranet?
começou a entender a internet, e isso deixou de ser a realidade de especialistas e de entusiastas, de acadêmicos, e passou a fazer parte da vida das pessoas, cada vez mais ela faz parte da vida das pessoas. Então, hoje, a gente se informa pela internet, a gente tem mensageria pela internet. A mobilidade da internet possibilitou uma série de novas aplicações. É interessante a gente dizer que a banda larga fixa é fundamental, mudou o patamar de velocidade, mas a mobilidade também mudou o patamar das aplicações. Então, a gente pode dizer que a internet deixou de ser dos lugares e passou a ser pessoal. Hoje todo mundo tem um dispositivo conectado à internet, logo as pessoas estão 100% do tempo conectadas à internet. Então, isso nos ajuda desde aplicações de saúde, que hoje você tem dispositivos que fazem monitoramento das pessoas através de relógios, telefones e tudo mais. Você tem aplicações do dia a dia, de transporte, aplicações, enfim, uma série de gamas de aplicações, desde você pedir comida, de você otimizar rotas, de você integrar isso com GPS, com veículos e tudo mais. Você tem um rol de aplicações que praticamente hoje dificilmente alguém passa algum dia da vida sem se conectar à rede, e eu diria que dificilmente hoje no Brasil alguém passa um dia da vida sem usar algum tipo de serviço de algum associado da Abranet. Então, se a gente for observar a importância da Abranet para a sociedade, é só a gente pensar na importância dos associados da Abranet para a sociedade. Hoje em dia, dificilmente alguém passa um dia da vida sem usar algum tipo de serviço de algum associado da Abranet. A gente tem uma ideia da ordem de grandeza de como está a importância da internet no presente. Então, hoje até estamos chegando nesse nível. Lógico que no interior do país ainda temos desafios, mas a ideia é que a gente tenha a internet ubíqua, quer dizer, a internet está sempre presente em todo lugar o tempo todo, como a gente tem hoje, por exemplo, com energia elétrica. A gente chega em casa, acende a luz acende, e ninguém está pensando onde foi gerado isso aqui, será que veio de Itaipu, será que veio da usina hidrelétrica, termoelétrica, de onde veio, o que aconteceu. Simplesmente funciona, e a nossa premissa é que qualquer lugar tem energia elétrica e ponto. É o que está acontecendo com a internet de maneira geral. Em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho que ter a minha conexão móvel ou fixa para usar as minhas aplicações. É o normal, é o novo essencial na vida das pessoas. O que vai acontecer daqui para frente? E sempre que a gente faz alguma previsão para o futuro na internet, a gente tem certeza de passar vergonha nos próximos anos, porque a imprevisibilidade é muito grande. Então, quem estiver assistindo esse vídeo daqui a 10, 20 anos, quando a Abranet completar 50 anos, vai dar muita risada das bobagens que nós vamos falar a seguir. Mas o que nós temos de indicação atual em relação à rede? Tudo que a gente viu em relação a pessoas vai migrar para objetos, né? Então, é a tal da internet das coisas. Então, ao invés de a gente ter interações nossas, pessoais, através da rede, os dispositivos, os objetos que a gente usa no dia a dia, vão passar também a ter essa conectividade. Quer dizer, hoje já vários deles já têm essa conectividade, mas a grande mudança, a virada de chave, vai ser que isso vai ter uma escala tão grande que vai ser meio que padrão, né? Então, eu me arrisco a dizer que daqui a uma década vai ser muito difícil comprar uma escova de dente que não tenha conexão à internet embutida nela já, porque não faz sentido, isso vai ser tão barato, já vai ser o default dela, ela já vai estar conectada, e vai ter algum tipo de interação e vai sinalizar para o teu dentista se tem algum tipo de problema, vai monitorar, vai dar um histórico, enfim, isso vale para todos os objetos. A geladeira vai ter a integração com o comércio eletrônico para repor o que você tem ali dentro. A tua máquina de lavar roupa vai falar com a concessionária de energia elétrica para ela operar no horário que a energia é mais barata, para otimizar os seus gastos. Então, tecnicamente, e aí as novas redes, sejam as redes móveis, hoje nós estamos falando do 5G, que está sendo muito propagado, e as grandes alterações do 5G estão basicamente na velocidade de conexão, na menor latência, ou seja, o tempo de resposta para as interações é menor,
mas que são os grandes pontos que se festejam. Mas a gente tem que lembrar também que um ponto importantíssimo do 5G é a quantidade de dispositivos que você consegue conectar numa estação radiobase, que essa é a realidade da internet das coisas. No mundo a gente tem mais coisas que pessoas, então conectar todas as coisas impacta em ter mais capacidade de conexão, não tanto em velocidade, mas em capacidade de você ter perenidade nessas conexões. Então, vislumbrando um pouco o futuro, a gente começa a imaginar que tem objetos que começam a ter a sua coleta de informações e inteligência online, e isso é uma plataforma técnica onde você tem diversos dispositivos que conseguem estar o tempo todo conectados, obtendo informação e interagindo, e aí você abre para a criatividade, o espaço ilimitado para os criativos desenvolverem aplicações para isso, né? Fazer com que essas interações gerem percepções novas para quem está usando os dispositivos, né? Então, aí a gente começa a viajar, mas eu acho que a gente conseguiu traçar aqui um caminho bacana, né, e fazer uma retrospectiva dos pontos principais do passado, das transformações que ocorreram lá atrás e que hoje fazem parte da nossa vida, e um pouquinho, né, da futurologia para os próximos 25 anos. Néger, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no especial da Abranet. Muito obrigado, e a saudação aí ao trabalho, teu trabalho, de toda a equipe. Acho que é importante esse resgate das informações da entidade, e vamos continuar o nosso trabalho. Acho que o desenvolvimento desse setor aí é importantíssimo para o país, tanto na parte de infraestrutura quanto na criatividade aí de quem faz a aplicação. É importante a gente entender a internet sempre como uma cadeia de valor heterogênea de diversos tipos de empresas. Muito obrigado. Obrigada, Néger, e obrigada para você que nos acompanhou. Lembrando que o especial completo com todas as entrevistas está em abranet.org.br.